Pessoal, eu vou contar um pouquinho da minha história, tá? Eu fiz um vídeo, repercutiu um pouquinho, então vou tentar explicar, resumir. Basicamente, assim, eu estudei escola estadual minha vida inteira, tá? Então, desde pequena, eu sofria agressões na escola, ameaças. Então, eu tinha que levar lanche todos os dias para pessoas, né? Porque elas me ameaçavam que iam me bater, que iam tacar minha cabeça no chão, na guia. Então, eu morria de medo e eu era ameaçada, né? Desde pequena. E eu fui crescendo ali naquela escola, né? Estadual e com ameaças e entrei na adolescência, muitas meninas começaram a querer me bater, me agredir, sem eu fazer nada, né? E eu fui crescendo com aquela ansiedade, aquela angústia, sabe? Aquele medo. Então, assim, eu acho que muitas coisas desencadearam a minha depressão, a minha síndrome do pânico, a minha ansiedade, né? Mas eu acredito que essas agressões que eu sofria desde pequena, né, na escola principalmente, e onde eu morava, né, eu acho que ajudou muito para que eu entrasse nessa depressão, sabe? Eu tinha muita depressão, eu queria ficar só dentro de casa, eu tinha muita tristeza, eu poderia estar num resort, que para mim era tudo triste, era tudo nublado, eu não tinha vontade de fazer nada, de viajar, de passear, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu tinha ansiedade, me dava ataques de pânico, né, no meio da rua. Eu tinha medo de andar sozinha e passar mal. Quando eu passava mal, eu ia para o hospital achando que eu ia morrer, que eu ia, sei lá, ia acontecer alguma coisa grave. Gente, o problema era tão sério que a minha mãe escutou uma vez uma turma de meninas querendo se juntar para me bater. Então, imagine, né, aquela menina desde pequena sofrendo por agressões. Então, imagina a cabeça dela, né? E aí minha mãe interferiu, conversou com essas meninas e graças a Deus nunca mais eu tive problema, mas só que ficou o problema de ansiedade, depressão, de muitos problemas relacionados a essas agressões que eu passei por muitos anos, né? E não é fácil. Então, assim, foi passando os anos, eu comecei a não acreditar muito nas pessoas, porque eu tive muitas decepções, até mesmo com amizades, né? Que se fingiam de amigas e estavam juntas com aquelas meninas que não gostavam de mim, que queriam me bater, me espancar e faziam várias coisas para me deixar para baixo. Eu tinha mais amizades com homens, porque eu achava que homens eram mais fiéis do que mulheres, né? Porque eu sofri muito na mão das meninas, então eu comecei a me afastar eu tinha poucas amizades que dava para contar nos dedos de meninas, né? E aí foi indo. Assim, eu coloquei muito na minha cabeça que eu era burra, porque como eu saí da escola, as meninas me chamavam de burra, de analfabeta, falava que eu nunca iria ser nada, que eu era uma pessoa que eu nunca iria ser ninguém na vida, tá? Então foi indo, e eu aceitei aquelas palavras, né? Porque eu falava, eu saí da escola, eu sou uma burra mesmo, eu não vou ser ninguém. Eu via minhas colegas fazendo faculdade, né? E eu ali sem estudar, com depressão, com ansiedade, me sentia um nada, não tinha autoestima, sabe? Eu me sentia. Então, assim, eu tinha medo de tudo, tinha ansiedade, eu passava mal, eu ia pro hospital, fazia várias baterias de exames e não dava nada, graças a Deus. E aquilo foi se estendendo, né? Aí depois eu conheci meu marido, né? Que na época era namorado. A gente ficou um tempo. Depois de uns anos, eu engravidei com 19 anos. Tive minha filha com 20. Nós casamos, né? E quando eu ganhei minha filha, piorou a depressão, né? Tive depressão, ficou mais forte, né? Ficou aquela depressão mais forte pós-parto. E fui passando pelo processo ali, sabe? Eu não tinha alegria de nada, para mim era tudo triste. Então fui passando pelo aquele processo, né? Eu tive meu filho também depois de alguns anos que eu tive minha filha. E aquela angústia continuou, né? Aquela depressão.
Mas, assim, eu devo muito, assim, à minha mãe, que minha mãe começou a fazer uma campanha muito forte, assim, a meu favor, começou a fazer campanhas junto com as irmãs da igreja, que ela é da Assembleia de Deus, começou a fazer uma campanha muito forte, porque eu não tinha forças para lutar, né? E aí começaram a orar, minha mãe começou a me levantar, eu comecei a sentir que Deus estava trabalhando ali na minha vida, né? Que eu comecei a sentir uma melhora, aí eu comecei a querer voltar a estudar, e minha tia Rosa também eu devo muito a ela, ao meu marido, né? Que eles sempre me colocavam para cima, falavam, não, volta a estudar. Aí eu comecei a estudar, fiz o ensino médio, né? E aí as coisas começaram a fluir, fiz. Então, depois de muito tempo, né, muitos anos com aquela angústia, aquela depressão, graças a Deus, o mundo eu comecei a enxergar o céu azul, né, que antes era nublado. Então, graças a Deus eu comecei a evoluir, então eu comecei a fazer faculdade também, né, de designer de interiores. Eu fiz a faculdade, terminei, né, e, e graças a Deus, depois daquele processo que Deus começou a me curar ali, sabe? Eu comecei a evoluir, comecei a trabalhar também em algumas lojas de decoração, né? Eu era decoradora, vendedora decoradora em algumas lojas grandes. Então, assim, eu trabalhei até 2013, mais ou menos, na Tok foi a última loja. Foi uma época que eles estavam mandando embora e eu me candidatei a ser mandada embora, porque eu queria ficar mais com os meus filhos, porque eu sempre fui mãe coruja, eu estava trabalhando, mas eu ficava pensando neles, né? Então, assim, para curtir mais eles, que eles eram pequenos. E aí eu fiquei em casa. Só que chegou um tempo que eu fiquei ali entediada, né? Pensando, ai, o que eu faço para ganhar o meu dinheiro? Porque depender de homem 100% não é legal. E aí eu comecei a fazer artesanatos e comecei a fazer enxovais para bebês, né? Eu virei autodidata, comecei a fazer bonecas. E aí eu comecei a evoluir, comecei a vender. Só que chegou um tempo, né, que deu uma caída as vendas. Aí eu falei, ai meu Deus, o que eu faço para vender mais? Né? Porque era um público diferenciado, porque eu fazia bonecas de luxo, então tinha que atingir um certo público. Foi aí que eu entrei no mercado digital e comecei a aprender estratégias para atingir o público-alvo que eu queria atingir, né? E eu comecei a atingir pessoas que queriam comprar o meu produto, né? Que isso é o mais importante, assim, você conseguir atrair o cliente certo que quer comprar o seu produto. E eu comecei a entrar nesse mundo, comecei a gostar. E hoje eu trabalho mais, né? Eu trabalho 90% nesse mercado digital, né? E gosto muito também de motivar as mulheres a mudarem de vida, porque assim como eu consegui, muitas mulheres conseguem, né? Basta ter força de vontade, ter foco e dedicação. E desde então eu tô aqui ajudando milhares de mulheres, né? Já ajudei muitas mulheres a saírem da dependência dos maridos e isso não tem preço, é muito bom. E basicamente é isso. Então eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus que me ajudou, né? E minha família. E assim, é muito gratificante, né? Hoje eu vejo, olho para trás e falo, nossa, Priscila, hoje você é uma vencedora, você conseguiu chegar aonde você está hoje, mas foi com muita luta, muita garra. E eu vejo, por isso que eu gosto muito de motivar as mulheres, sabe? Tem mulheres que falam, ah, mas eu não consigo, eu não sou nada, você é tudo, você consegue tudo, então vá em frente que qualquer pessoa é capaz de mudar a sua história, tá? Então, hoje eu gosto muito de trabalhar nessa área porque eu sei que eu faço a diferença na vida das pessoas, assim, eu gosto muito de motivar, colocar mulheres para cima, né? Ajudar as mulheres a terem sua independência financeira, a saírem da depressão. Então saiba que você é mais forte do que você imagina.